Olá, eu me chamo Denise Colim, sou professora do curso de Serviço Social da PUC Paraná, parceira técnica no selo Unicef. A vigilância socioassistencial, compreendida como função da política de assistência social, exerce um papel fundamental no planejamento e na ação intersetorial, já que orienta o trabalho social a ser desenvolvido com as famílias em situação de vulnerabilidade nos CRAS, de forma integrada com as políticas de educação e de saúde. Podemos ter como ponto de partida, para materializar a vigilância no âmbito do CRAS, o levantamento e a produção de dados e indicadores que podem ser transformados em informações sistematizadas sobre as causas das vulnerabilidades, as desproteções sociais e os riscos que incidem e geram situações vivenciadas pelas famílias. É fundamental, considerando a função da vigilância socioassistencial e sua relação com a proteção social, proceder à identificação do perfil das famílias com prioridade para aquelas que serão acompanhadas. Algumas situações indicam a priorização das famílias para receberem um acompanhamento e podem ser destacadas, como as famílias cadastradas no Cadastro Único, as famílias que recebem o Bolsa Família, que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, que recebem os benefícios eventuais, as famílias em descumprimento de condicionalidade e que certamente encontram barreiras no acesso aos direitos e serviços básicos. Também as famílias com crianças em situação de trabalho infantil, as famílias com integrantes em acolhimento institucional, as famílias com integrantes em situação de rua, os povos e as comunidades tradicionais, entre tantas outras situações. Ao mesmo tempo, é imprescindível proceder o mapeamento da rede de proteção e de apoio existente e necessária, a qualidade dos serviços prestados e as potencialidades das famílias e dos próprios territórios. Assim, com o cenário de realidade evidenciado, é possível estruturar o processo de ampliação do acompanhamento pelo PAIF em relação ao percentual de famílias inscritas no Cadastro Único, enquanto o objetivo primordial do resultado sistêmico 7 nesta edição do selo Unicef. A utilização destas informações e dos dados de monitoramento dos acompanhamentos realizados pelo PAIF no CRAS podem direcionar a implementação de estratégias intersetoriais, tais como a realização de reunião ampliada com a rede de serviços do território. Ela tem a função de apresentar os dados capturados pelo Registro Mensal de Atendimento, RMA, por exemplo. A execução de oficinas com as famílias para apresentar os dados que estão no relatório. A definição dos serviços nos territórios com as famílias, identificando quais dados são relevantes para compor o monitoramento mais sistemático do CRAS. A confecção mensal de cartazes com os dados escolhidos. A publicização por meio do cartaz destes dados que vão traduzir a dinâmica de funcionamento da unidade, visando contribuir com o entendimento das questões sociais que vão afetar aquelas famílias, que vão afetar aqueles indivíduos que ali buscam o atendimento e o acompanhamento. Enfim, a vigilância socioassistencial cumpre um papel central na ação intersetorial, já que ela permite a leitura da realidade dos territórios por meio da produção e da sistematização de informações, indicadores, índices territorializados. É por meio da vigilância, então, que é capaz de produzir informações que subsidiem o planejamento coletivo e intersetorial de ações preventivas, proativas e protetivas. É por meio da vigilância, então, que é possível disseminar informações e construir conhecimento que permitam planejar ações com maior potência na redução das vulnerabilidades e das desproteções sociais. O conhecimento dos territórios e das famílias que nele vivem pode contar com recursos técnicos que fortaleçam o trabalho social com essas famílias, como, por exemplo, a utilização de ferramentas tecnológicas
de plataformas e processos digitais, como o georreferenciamento, a construção de mapas dinâmicos, digitalizados, de estruturas digitais de compartilhamento, de monitoramento, de interpretação das informações, a construção de mapas interativos, de relatórios digitais, que vão disponibilizar para a sociedade, caso o município conte com o setor de tecnologia da informação, por exemplo. Metodologias participativas, que podem ser empregadas com a adoção de recursos visuais, como mapas impressos, a demarcação da localização da rede de proteção, a fim de construí-los com as famílias e de apresentá-los nos próprios equipamentos públicos. A atuação intersetorial é uma prática que parte, portanto, da identificação das potencialidades e das fragilidades do território, com participação ativa dos sujeitos de direitos, de profissionais engajados no processo, de modo a entregar serviços qualificados à população atendida. Nesse processo dinâmico, a assistência social, a educação e a saúde são políticas setoriais essenciais à reprodução social e à vida. São políticas que se complementam na proteção social mais ampla. A intersetorialidade exige de todas e de todos uma reflexão sobre os caminhos para uma atenção integral no território. Daí a importância de compreendermos as atribuições específicas e comuns de cada política envolvida. É fundamental conhecer e dominar as ferramentas de gestão da informação do SUAS e compreender que a vigilância contribui diretamente para a identificação e a inserção das famílias no PAIF e em atividades que se caracterizam pela atuação intersetorial da assistência com as políticas de saúde e de educação. Por isso, a vigilância socioassistencial fortalece a proteção social e integral. Precisamos, nesse sentido, conhecer e dominar as ferramentas de gestão da informação do Sistema Único de Assistência Social e compreender que a vigilância contribui diretamente para a identificação e inserção de famílias no PAIF e em atividades que se caracterizam com a atuação intersetorial da assistência com a política de saúde e a política de educação. Procure, assim, utilizar as ferramentas da vigilância para melhor compreender as demandas e o perfil da população atendida no CRAS e para traçar estratégias intersetoriais, tanto na gestão quanto no processo de trabalho. Bons resultados, bom estudo e bom trabalho.